Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Ouça a lição. E hoje, segunda-feira, 22 de setembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título Ofertas e o Espírito. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 35, dos versículos 4 até 35, e também no livro de Êxodo, capítulo 36, versículos de 1 até 7, onde aqui, dentro desses capítulos e versículos, nós vemos que Deus demonstra a sua vontade de construir um tabernáculo e ele desenvolve as pessoas assim para louvar e o adorar, onde através do poder do Espírito Santo as pessoas desenvolvem esse dom de generosidade, né? E o povo de Israel aconteceu isto. E isto fez com que eles doassem recursos para a construção do tabernáculo, e eles davam assim, ofertas com bastante generosidade, né? Com materiais assim preciosos, valiosos. Deus desenvolve nas pessoas assim habilidades de artesãos, de, de várias profissões, de marceneiro, né? E tudo isto sobre a liderança de Moisés. E as doações, porque as pessoas foram assim tocadas, né, pelo Espírito Santo, e elas doaram assim que suplantou a expectativa pelos valores voluntários dados, né, e que foram assim bastante abundantes, né. E aqui nesse livro de Êxodo, capítulo 35 e no capítulo 36, mencionados, nós tiramos lições bastante importantes para nossas vidas hoje, né? Onde nós aprendemos muito realmente com o povo de Israel, que foi tocada pelo poder do Espírito Santo, onde Deus chama essas pessoas para trabalharem na sua obra, e Deus capacita essas pessoas, dando realmente, e desenvolve realmente dons e talentos. E essas pessoas começam a atuar em várias áreas, né? Ungidas pelo poder do Espírito Santo. E isso ocorre também conosco, como aconteceu com o povo de Israel, que eles construíram o tabernáculo, né? Um projeto assim, grandioso, em que Deus capacitou aquelas pessoas para fazer essa construção. E assim também Deus capacita nós a desenvolvermos obras que possam realmente trazer pessoas para o convívio com Deus. E vejam, né, a grandiosidade desse tabernáculo, porque esse tabernáculo ele é idêntico de um tabernáculo que existe hoje no céu e que Deus, através de Moisés, ordena para que ele fizesse conforme a sua, o seu projeto, conforme os seus materiais que deviam ser executados, e ele desenvolve habilidades nas pessoas. O que a gente vê, sim, né, nessa lição é a grandiosidade da atuação do Espírito Santo nas pessoas, onde elas, pelo, pelo dom assim, do, de generosidade, de amor, elas doam realmente para a obra do Senhor, e elas fizeram assim com tanta alegria que Moisés foi informado, e ele diz lá: o povo traz muito mais do que é necessário. Veja que o Moisés diz que o povo trazia essas preciosidades como ouro, prata, mais do que necessário. Está lá em Êxodo 36, 5, são ofertas que são dadas para a construção
desse templo maravilhoso, santuário, assim como nós também podemos fazer para a construção de igrejas, pessoas na África lá que não tem nada hoje, né? E assim ele teve que, o Moisés, ele teve que interromper as doações, porque o material já tinha o suficiente para toda a obra que se devia fazer e que ainda sobrava, que diz lá em Êxodo 36, 7. E pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo de Israel para construir o tabernáculo com exatidão, com dimensões precisas, né? E o Senhor encheu, e fala aqui, né, em Êxodo 36, que o Senhor encheu Bezalel, que foi uma das pessoas, e a Oliabe, e mais pessoas que faziam parte do povo de Israel, que o Espírito Santo tocou a eles, que eles desenvolveram um trabalho estupendo, assim, na parte de sabedoria, de habilidades, né? E onde eles tinham pleno conhecimento de ciência, artística e artes, né? Para executar os trabalhos, para realizarem os trabalhos com qualidade, como diz lá em Êxodo 35, versículo 31. Era um projeto assim, gigantesco que tinha que ser realizado exatamente conforme o modelo que Deus havia mostrado para Moisés. O que a gente observa, né, nessa lição e um ensinamento tremendo para nós, que Deus ele é sábio, né? E que nós não podemos nem quantificar isto, né? E ele mostrou que a fidelidade, né, e o descanso também era importante para as pessoas que estavam trabalhando nesse tabernáculo, onde eles observavam também o sétimo dia, o descanso, né, de sábado, né? E ele promovia nos filhos de Israel a verdadeira adoração, né, na provisão divina, onde todas as coisas eles conseguiam. Por exemplo, o maná diário e a porção dobrada que eles recebiam no sexto dia da semana era constante para aquele povo, uma prova realmente dos cuidados e do amor de Deus para com o seu povo, e que isto deveria despertar a cada uma daquelas pessoas gratidão e o espírito voluntário que ocorreu. E assim uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessário para construir o tabernáculo. E isso foi realizado com generosidade, com doações espontâneas de pessoas do povo de Deus. E quando Moisés transmitiu aos filhos de Israel a palavra que o Senhor ordenou quanto às ofertas voluntárias, prontamente veio todas as pessoas, todo homem assim, de coração tocado, que se moveu para o Espírito de Deus e trouxe essa oferta para o Senhor, para a obra da tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo, e para que o seu serviço e para que as vestes sagradas foram feitas com esses materiais doados. Vieram homens e mulheres todos dispostos assim de coração, que diz lá em Êxodo 35, versículo 21 e 22. O povo de Israel doaram assim de coração, de boa vontade e com prazer. E deram coisas assim de valor altíssimo, né, na época, como ouro, prata, bronze, linho fino, como pedras preciosas, tecidos especiais de outros países, madeira de acácia do Líbano, né, azeite de oliva e muitos outros itens preciosos necessários para a construção do tabernáculo e para as vestes do sacerdote. Deus desenvolveu habilidades nas pessoas, dons, e elas doaram o seu tempo também, o seu trabalho, porque muitos materiais específicos precisavam sim ser confeccionados e ser executados por especialistas de cada área que Deus desenvolveu neles, como alfaiates, artesãos, joalheiros, que tiveram que tecer vestes especiais na confecção das vestes dos sacerdotes, como aquele peitoral, né, o turbante. E a Bíblia menciona em vários livros que o povo de Israel foi motivado a levar até a Moisés ofertas voluntárias, que está lá em Êxodo 36, 3.
E cada manhã havia uma fila assim enorme de homens, mulheres e crianças, todos alegres e dispostos a contribuir para a obra do santuário, até o ponto em que o povo foi proibido de trazer mais, que diz lá em Êxodo 36:6, pelo grande amor que desenvolveu de doação em cada coração. Pois porque assim, ó, já tinha sido arrecadado assim tudo necessário para continuar a andar. Moisés teve que mandar parar. Então os homens responsáveis pela fabricação do tabernáculo seguiram à risca, né, as especificações dadas por Moisés, como dimensões, né, e como confeccionar e realizar essa obra artística, né, desse tabernáculo, que está lá em Êxodo 36:8, usando somente materiais que Deus havia ordenado, não podia ser outro, era aquele material, né? E parece que após a apostasia lá atrás, no Sinai, os filhos de Israel agora, nesse momento, estavam dispostos a se redimir perante Deus e marcar uma nova história na vida deles através de uma fidelidade. E Deus, por sua misericórdia e amor, havia abençoado grandemente os israelitas através de presentes que eles haviam recebido dos egípcios pelos trabalhos que eles haviam feito naquele país. E na saída daquele país, todas as pessoas do Egito deram ouro, prata, pedra preciosa, diamantes, e agora estavam sendo úteis na construção do tabernáculo. E eles tiveram a oportunidade de apresentar ofertas assim de gratidão, né? Por Israel, gratidão a Deus, demonstraram nesse momento pelo caminho, pela guia misericordiosa que Deus fez para eles, e poderosos sinais que Deus mostrou para cada um daquele povo. E o coração dos israelitas foi tocado para realizar a obra do tabernáculo para a honra e glória do Senhor. E para falar sobre mordomia, ofertas e fidelidade, os nossos recursos financeiros adquiridos, né, que nós adquirimos hoje, tornou-se para muitas pessoas assim hoje um tema assim, ofensivo, ou até mesmo apelativo, né? O discurso monetário assim das igrejas hoje protestantes aponta a prosperidade como material, como sinal do favor divino, que não é nada disso, e acabou transformando isso em uma doutrina bíblica e sagrada que não é verdade, e uma fonte desonesta para eles ganharem dinheiro fácil, né? E é por isso, meu amigo, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Que quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo os estatutos e mandamentos, Deus realmente transforma a vida dessa pessoa. Ela passa a ser uma outra pessoa com doação com seu coração, generosidade para com o próximo, para com a igreja, para que possa proclamar o evangelho para os outros países, né? E é isto que uma pessoa, quando aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, é que se modifica, né? E faz isto, né? E com isto você ganha de Deus um grande presente que chama-se salvação. E que todos tenham realmente um dia realmente bastante abençoado na presença do Senhor, que o Espírito Santo possa tocar seus corações e possam também desenvolver grandes obras na causa do Senhor. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.